podia deixar também de mostrar algumas informações que estão nas pranchas que eu passei logo para vocês, tá certo? Acho que no PowerPoint deve dar para ver um pouco melhor. Mas esse aqui é ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Heirovski, o senhor Heirovski, recebendo o Prêmio Nobel em 1959 da Academia Sueca de Ciências, em Estocolmo. Prêmio Nobel, tá certo? Recebendo o Prêmio Nobel. Esse aqui é o polarógrafo. Foi desenvolvido por ele, a partir da onde surgiu uma série de, vamos dizer, técnicas de voltametria, uma representação rápida, né, do que seria o registro, em que você tem aqui uma coluna de mercúrio, né? Isso aqui é simplesmente uma coluna de mercúrio, né? E aí você tem um capilar de mercúrio colocado aqui. Aqui você tem um capilar de mercúriozinho, certo? Alguns eletrodos comerciais de mercúrio, então, por exemplo, esse aqui é o famoso DME, porque você vê que você não observa praticamente controle nenhum, a não ser o da gravidade envolvido. E alguns eletrodos são dessas naturezas, né? Você tem a gota de mercúrio sendo formada, crescendo, como eu tinha exemplificado para vocês, e aqui você tem um sistema um pouco mais sofisticado de um aparelho hang and drop, certo? Tem um fabricante aí que não vem ao caso, mas é um sistema mais sofisticado, eletromecânico, tem os outros eletrodos, contra-eletrodo, por exemplo, e o eletrodo de referência no sistema e tudo automatizado. Bem? Esse quadro aqui, que é bem interessante, ele mostra o potencial de alguns eletrodos, tá certo? Então você vê que o eletrodo, deixa eu pegar aqui, ó, o eletrodo de carbono, pega o eletrodo de platino. Você vê que o eletrodo de carbono tem mais ou menos essa faixa, né, com alguns eletrólitos. O eletrodo de platino, eletrodo sólido, tem mais ou menos essa faixa. Mas veja a diferença do eletrodo de mercúrio. Então ele invade uma faixa que é mais negativa por definição. Opa, isso aqui ficou positivo. Tá? É uma faixa mais negativa aqui por definição. Tá? Ele começa quase em zero e vem para cá. Enquanto os demais eletrodos eles flutuam, tanto de carbono quanto de platina. E o de platina se comporta muito também como o eletrodo de ouro. Eles flutuam nessas faixas aqui, certo? Aqui é uma outra representação, eu acho que eu já coloquei em algum lugar para vocês, é uma célula polarográfica de 2 eletrodos. Já coloquei numa outra representação essa célula. Tá? Sim, você coloca, nossa, importantíssimo, mega importante, eu esqueci de colocar para vocês. Então, esqueci de colocar para vocês, isso talvez mereça uma informação adicional pesada agora, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, só um momento. É uma coisa muito importante. Aqui, ó, um quadro, não é informação adicional, é um quadro. Algo que faz parte do trabalho experimental com o eletrodo de mercúrio e a gente esqueceu de mencionar e é uma coisa basicona. Tão basicona que eu vou chamar isso aqui de 3. Ó. Polarografia. Um grande problema que envolve a polarografia e que exige uma solução de contorno é o oxigênio. É a presença do oxigênio. Isso porque o oxigênio ele pode se combinar com 2 elétrons, ele pode se combinar com 2 moléculas de água, isso pode formar o peróxido de hidrogênio, isso pode formar também o ânion hidróxido. E este peróxido de hidrogênio aqui, por sua vez, ainda pode ganhar elétrons e pode se formar também o ânion hidróxido. Isso é um problema severo, porque nessa situação você gera, por exemplo, tá? Exemplificando, 1 milimolar de oxigênio, que é suficiente para peixe poder respirar. Isso aqui é suficiente para peixe poder respirar debaixo d'água. Mas a presença de oxigênio pequenininha, 10 a menos 3 mol por decímetro cúbico. Se você tiver aqui o potencial sendo lido e aqui você tiver a corrente, aqui começa em 0, vamos dizer que aqui seja mais ou menos 0,2, aqui mais ou menos 1,2, 1,3. Opa, peraí. Vou colocar um pouco mais para frente, senão eu vou confundir aqui. Aqui mais ou menos 0,2. Esses potenciais, eles ocorrem mais ou menos assim, ó, tá? Então você tem uma faixa de potencial, mais ou menos, né? Medida aqui em volts, em que você denota a presença do oxigênio, portanto, não relacionada ao seu analito, que eles chamam de pico de evolução de hidrogênio, por exemplo, tá?
em que há o consumo do oxigênio para outras espécies, que são espécies químicas que são detectadas na polarografia. Então a solução para isso, solução de contorno, vou colocar aqui, ó, solução de contorno básica que existe nas técnicas, solução de contorno básica que existe nas técnicas de voltametria, não só de polarografia, mas de voltametria, é você colocar um fluxo de nitrogênio gasoso ou argônio, tá? Ou argônio, no sistema. Então, isso me levou a lembrar a partir dessa imagem aqui, ó, tá certo? Veja que você tem a necessidade de um fluxo de nitrogênio para evitar que haja formação do consumo do oxigênio, reações com o oxigênio. Então, você substitui o nitrogênio, o oxigênio por um gás nobre. E esse fluxo, então, ele tem que ocorrer inicialmente antes do experimento, você permite que a solução que você vai trabalhar tenha um fluxo de nitrogênio gasoso para liberar o oxigênio, extrair o oxigênio da solução. Isso antes do experimento. E durante o experimento, se possível for, você mantém esse fluxo gasoso. Aliás, deixa eu fazer uma coisa bem melhorzinha aqui, ó. Você mantém ele aqui dentro da solução. Se possível for, você mantém esse fluxo rente à superfície da solução. Tá? Então há uma diferença. Aqui, e é bom a gente chamar atenção, em verde, por que você faz, por que você não pode fazer durante? Não pode N2 durante o experimento. Por quê? Porque isso está relacionado com convecção, certo? E a convecção é um dos fenômenos de transporte de massa que deve ser convecção. Nossa, agora já não estou nem sabendo escrever. Convecção. Tá, convecção. E isso tem que ser evitado, porque senão você agita a solução e você terá uma corrente de convecção. É a mesma coisa de colocar swamping electrolyte ou eletrólito suporte em alta concentração. Você evita o transporte de massa por migração, e isso ocorre também no experimento polarográfico, como ocorre no experimento de voltamento convencional. Agora, aqui você poderia, porque você borbulha esse nitrogênio aqui só na superfície, para evitar que o oxigênio entre em contato com uma solução, porque você tem que lembrar que essa solução aqui não contém o oxigênio. Então há uma possibilidade do oxigênio atmosférico aos seus 21% entrarem dentro da solução. Então você evita isso colocando na superfície esse mesmo influxo de nitrogênio. Mas com cuidado, para evitar justamente a convecção e alterar, por conseguinte, o fenômeno polarográfico, voltamento por definição, que tem que ser um fenômeno difusivo. Se você tiver um problema que envolve o seu analito não se difunde, mas ele absorve na superfície do eletrodo, isso é uma outra confusão para você tentar resolver. O importante é você garantir que, independente do comportamento do analito, o experimento em si é um experimento de natureza difusional, não pode ser de migração e não pode ser de convecção, tá certo? O que nos faz, portanto, voltarmos a essa explicação, a continuidade dos slides, em que mostra aqui um outro setup um pouco mais visual, né, em que você tem o eletrodo gotejante de mercúrio já preconizado de uma forma eletromecânica no sistema, né, já colocado de forma a você ter um fluxo constante, tipo uma espécie de bomba peristáltica no sistema. Uma outra representação também, né, mais do mesmo, tá? Depois você dá uma olhadinha lá, mas é bom que frisa bem. Esse H aqui, a distância, é bem interessante, porque isso aqui está relacionado diretamente, essa altura está relacionada diretamente com o efeito gravitacional, né?
gravidade. Quer dizer, a gravidade está, nesse sentido, nessa representação aqui, a gravidade é que está ditando o fluxo, porque não é um sistema eletromecânico que o acomoda. E aqui, olha que bacana, um registro, como eu tinha mencionado para vocês, o registro clássico de serrilhamento, tá? Que você observa num sistema polarográfico. Por que esse serrilhamento? Porque quando você tem o tempo e você mede aqui a corrente que é formada nesse tempo, você observa que você tem um determinado ponto máximo que se forma a gota cai, aí se forma outra gota, a gota cai, aí se forma outra gota, a gota cai, se forma a gota cai. E é interessante que esse potencial, vamos colocar aqui também, ó, isso é muito importante, você tem aqui o tempo, aqui você tem o potencial, esse potencial sendo linear, e aqui você tem a velocidade de varredura definida como a variação desse potencial no tempo. Isso aqui precisa ser baixo, bem baixo. Bem baixo entre 1 a 3 milivolts, por exemplo, por segundo. Agora não sei se é por segundo ou por minuto, acho que é por segundo. 1 a 3 milivolts, não, é por segundo. Por quê? Porque apesar de você estar propiciando um aumento progressivo no potencial para uma corrente mais catódica, como cada gota cai, vou colocar assim, ó, cada gota cai entre 2, sei lá, até 1, né? Entre 1 a 6 segundos, mais ou menos, isso propicia uma constância, concorda comigo? Uma constância do potencial. Por quê? E se isso dá uma constância do potencial, isso dá também, via de regra nada, porque eu acabei indo mais do que via de regra, isso te permite ter uma corrente aproximadamente constante, descontado o serrilhamento que é provocado pela queda da gota. Né? Então você tem 1 a 3 milivolts por segundo. Então em 1 segundo você tem 1 milivolt, 0,001 volt. Aqui você vê que as escalas são escalas de centenas de milivolts, né, de diferença. Centenas de milivolts, uma centena de milivolts de diferença. Então isso faz experimentar ao eletrodo gotejante de mercúrio uma determinada quantidade de 5, 10 gotas, em que você tem uma variação mínima de potencial, mantendo, portanto, uma corrente relativamente constante. E aqui também representado a forma de cálculo, tá? Então veja, esse aqui você tem, isso está dentro daquela expressão que a gente colocou, que é a expressão de Hejrovsky-Ilkovic, em que você tem o potencial como sendo o potencial de meia onda mais RT NF LN de corrente não corrente por corrente, tá certo? Então isso gera esse tipo de gráfico que te detecta aqui o chamado potencial de meia onda aqui, tá certo? Beleza? Muito bem, então era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Vamos aos softwares.